O que Deus ainda não falou para nós sobre fé? Fé é uma decisão. Nós temos que decidir ter fé. Por que nós temos que decidir ter fé, queridos? Pense comigo agora. Pense nas tribulações que Jesus falou. Pense nas provações. Exemplo clássico de provação, me dê um. Provação de Deus, me dê um. O clássico da Bíblia. Jó. Exemplo clássico de provação. Isso é ser provado. Isso é estar diante de Deus, no caminho de Deus, fazendo sacrifícios ao Senhor no tempo da lei, fazendo sacrifício pelos seus filhos, porque pecavam. Tanto é que os amigos de Jó foram lá e atribuíram a ele pecados, e Deus se irou contra eles. Porque não era essa a situação de Jó. Não era pecado, não estava passando aquilo, estava sendo provado. Provado. Não é? Perdi um pouco. Quando a gente foca nas provações, nas aflições, nós conseguimos entender que nós só vamos passar por elas e vencê-las se nós decidirmos ter fé. As circunstâncias que nós passamos podem definir a nossa fé? O que vocês acham? As circunstâncias que nós passamos podem ser fonte de fé para nós? Raciocinem comigo. Tem pregadores que falam que a fé já nasce dentro da gente. Se eu for olhar para o lado de que somos criaturas criadas por Deus, posso dizer que sim. Mas quando eu olho para a minha natureza pecaminosa, vinda de Adão, eu posso dizer que não. Eu posso dizer que a fé, segundo a palavra de Deus, vai se originar em mim ouvindo tal palavra, porque é isso que está escrito, amém? Por que eu acredito nisso? Prestem atenção, toda a vida com Deus está baseada no acreditar sem pegar, sem apalpar. Eu não posso apalpar a fé, mas eu posso ver algo que não aconteceu como se já tivesse acontecido. Eu trago para mim algo que não aconteceu como se já tivesse acontecido. Essa é a prova das coisas que não se veem, como nós acabamos de ler agora em Hebreus, capítulo 11. A fé é a prova das coisas que não se veem. Eu materializo aquilo que eu quero, que eu desejo, para que aquilo se transforme em algo materializado para mim, verdadeiramente. É a prova daquilo que eu não estou vendo. Tem alguém que eu conheço, que eu quero que conheça a Cristo. Tem alguém que eu conheço que está com as suas vestes sujas, porque está no mundo, vivendo toda sorte de coisas ruins, nos vícios desse mundo, na concupiscência da carne, como diz a palavra de Deus. Mas quando eu peço a Deus que lave as vestes daquela pessoa, eu enxergo com os meus olhos da fé aquela pessoa com as suas vestes limpas, amém? Com as suas vestes alvas, amém? E é assim que eu apresento ela para Cristo. Porque eu digo para Cristo assim: o teu sangue vertido na cruz, derramado na cruz, que me limpou e me salvou, é o mesmo sangue que vai passar sobre a vida dela e que vai limpá-la e vai salvá-la também, amém? Eu vejo ela, ou melhor, eu a vejo com os olhos da fé. Você compreende o sentido da fé? A fé não é algo pequeno que nós possamos ler um versículo bíblico e dar uma definição para ela.
ela passou, ela ultrapassou a literalidade do texto bíblico. Ela cria raiz, ela cria vida em nós e ela dá vida para nós. Amém, amados? Por quê? Porque tudo que está escrito aqui só vem para mim, só faz diferença para mim, na minha vida, se eu acreditar. Se eu não acreditar, pega, joga fora no lixo, não vai fazer diferença. Então, a fé, assim como o amor, é uma decisão. Por que eu perguntei, as circunstâncias da nossa vida são fonte de fé? Eu posso lhe dar duas respostas. Eu posso dizer que não são fontes de fé. Se eu estiver passando a aflição, a tribulação, o desespero, eu posso, então, dar um passo para trás, retroceder e dizer, não acredito mais em Deus. Mas essa mesma tribulação, essa mesma aflição e esse mesmo desespero, na minha vida, podem fazer com que eu dê um passo para frente e diga, eu acredito tanto em Deus, que tudo isso que eu estou passando vai passar, porque Ele fará passar na minha vida. Amém, amados? Toda moeda tem dois lados. Mas as circunstâncias ruins não podem me definir. Amém, queridos? E eu não vou esperar a circunstância boa para me definir. Eu vou viver uma vida com Deus, como Ele me garante na sua palavra, que é de glória em glória. Nós precisamos compreender, amados, o que é isso. Talvez a pessoa que leia esse versículo, de glória em glória, pense que é uhul! Que a glória de Deus é só aquela alegria. Não, Deus manifesta a sua glória na nossa tristeza. Deus manifesta a sua glória na tribulação. Amém? A palavra de Deus diz que Deus aperfeiçoa o amor dele em nós quando nós estamos fracos. Quando eu estou fraco, disse o apóstolo Paulo, aí é que eu estou forte. E isso é pelo quê? Pela fé. Eu posso citar para você aqui vários exemplos. Pela fé, Abraão levou o seu único filho para aquele monte e ia lá oferecê-lo em holocausto. Pela fé. Talvez porque ele acreditasse que ele era o filho da promessa e que Deus o ressuscitaria para que a promessa se cumprisse. Pela fé, Jesus desceu e deixou a sua glória por acreditar no Pai dele, que um dia ele voltaria para o céu e toda a sua glória lhe seria devolvida. Aleluia! Pela fé, pela fé. Pela fé, como citou o nosso pastor nos últimos cultos, a prostituta Raabe deixou aqueles homens lá, os espias, e foi salva toda a casa dela. Pela fé. Pela fé. Isso é o que nós alcançamos de testemunho. Qual é o nosso testemunho diante de Deus? É a fé que nós carregamos. Amém, amados? A fé, pastor Raimundo, é o nosso combustível. Assim como eu decido, às vezes eu falo, eu amo o fulano em Cristo Jesus, mas eu não gosto dele. Vocês conseguem compreender a diferença entre esses dois sentimentos? Eu amo em Cristo Jesus. Por quê? Porque por Jesus, e como Jesus me amou, eu também amo o meu próximo. Então, eu amo em Cristo Jesus. Mas eu não gosto dele, eu não quero conviver com ele, porque não acho que ele é uma pessoa boa de convivência. Amém? Mas eu o amo em Cristo Jesus e quero que ele se torne uma pessoa boa de convivência. Amém? O amor é decisão. O amor é decisão. Eu decido amar. Eu decido acreditar. Naamã decidiu acreditar. E viu a sua pele ser transformada numa pele
de criança. Enquanto